Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Felipe Silva. E eu quero falar um pouco sobre os dons espirituais. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 8 a seguir, concernente aos dons espirituais. Para entendermos, é necessário que venhamos primeiro saber o que era um dom espiritual. O que significa dom? Dom significa dom da graça, dom envolvendo graça. É a presença do favor divino e de sua maravilhosa graça para a nossa capacitação em cumprir tarefas específicas. São manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus em uma pessoa. Manifestações espirituais. Meus irmãos, a Bíblia fala que existe pelo menos cerca de 9 dons espirituais que o Senhor deu ao homem e à mulher que o buscar. Não podemos confundir com talentos. Talentos são habilidades naturais que Deus dá ao homem ou à mulher, mas dons são dádivas espirituais que vêm através da inspiração do Espírito de Deus. São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E dentre esses 9 dons que Paulo descreve em sua carta em 1 Coríntios capítulo 12, podemos dividir em 3 partes. Vamos lá, vamos dividir esses 9 dons em 3 partes. A primeira parte, a primeira divisão, podemos chamar de revelação. Quais são os dons de revelação dentre esses 9 dons que Paulo cita em sua carta a Coríntios? Meus irmãos, revelação é poder para saber sobrenaturalmente. Poder para saber sobrenaturalmente. Quais são eles? 3. Primeiro, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Podemos dizer que esses dons pertencem ao grupo dos dons de revelação. O segundo grupo, vamos chamar de grupo de dons de poder. São poder para falar sobrenaturalmente. Quais são esses dons? Fé, dons de cura e operação de maravilhas. São poder para agir sobrenaturalmente. Agir. Fé, dons de cura e operação de maravilhas. Estes são os dons envolvendo o poder, agir sobrenaturalmente. E em terceiro lugar, a terceira classificação para os dons espirituais são os dons chamados de inspiradores ou inspiração, que significa poder para falar sobrenaturalmente. Quais são eles? São 3 dons. Variedade de línguas, falar sobrenaturalmente. Segundo, interpretação de língua, falar sobrenaturalmente. E em terceiro lugar, profecias. São classificados como os dons inspiradores. Agora vamos para os 3 primeiros dons descritos por Paulo, que dividimos nos dons de revelação. Primeiro, palavra da sabedoria. Porque através deste dom, o homem ou a mulher, ele sabe
sobrenaturalmente. Ele é inspirado em saber sobrenaturalmente através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, Paulo fala sobre este dom da palavra da sabedoria, né? Esse dom, queridos, não se trata de uma sabedoria comum que Deus nos dá liberalmente, mas de algo sobrenatural, né? São coisas sobrenatural. Não é uma sabedoria comum terrena da terra que alcançamos ao estudarmos, mas é uma sabedoria que vem especialmente do trono de Deus. Segundo dom, palavra da ciência ou conhecimento, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Meus irmãos, a palavra do conhecimento é muitas vezes usada para reanimar um servo, né? Também para desmascarar um hipócrita. Este dom muitas vezes é confundido com o dom de profecia, mas é o dom da ciência. É um dom revelador, né? É um dom que Deus revela através de sua palavra. Isso não vem do homem, isso provém do Espírito de Deus. O saber sobrenaturalmente através do Espírito Santo. Esse é o dom da palavra da ciência, do conhecimento. Terceiro dom espiritual é o dom de discernimento de espírito também, que é um dom pertencente ao grupo da revelação. Queridos, o discernimento espiritual é um dom importantíssimo. Se todo homem de Deus, se toda mulher de Deus buscasse esse dom, não teríamos tanta gente sofrendo nas mãos de bandidos, travestidos de obreiros e pastores. E todos nós seríamos verdadeiros adoradores fiel ao Senhor em toda a sua palavra. Quantas pessoas estão sendo enganados até mesmo por pastores que estão enganando, que estão ultrajados de pastores, de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. É por isso que devemos que buscar os dons espirituais. Esse dom de discernimento de espírito é muito importante, porque você sabe o que vem de Deus e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Você sabe separar, né? Você recebe a revelação, o discernimento para a tua vida. E é bom o homem e a mulher de Deus, a igreja de Deus, ele buscar o dom de discernimento do Espírito Santo. Agora vamos lá aos 3 dons envolvendo os dons de poder, né? Os 3 dons classificados como os dons de poder. Primeiro, fé. Você sabe o que é a fé? A Bíblia fala em Hebreus, verso 1, no capítulo 11. Mas esse dom de fé é uma fé sobrenatural. E através dessa fé sobrenatural vai dar origem o milagre. Isso mesmo. Porém, aquele homem, aquela mulher de Deus que tem esse dom, confia de forma sobrenatural e não tem nenhuma dúvida acerca da resolução da situação em que está envolvida. Isso mesmo. Não se refere a uma fé natural ou a fé para a salvação, mas é um dom espiritual. E através da fé, através de sua confiança, acontece o milagre, dá origem ao milagre, e a pessoa recebe. Esse é o dom da fé, e nem todos têm o dom da fé. Você pode dizer, eu tenho fé, mas talvez você não tenha o dom da fé. Esse dom aqui, espiritual.
mas pode buscar, porque Deus ele tem poder de dar para você. Segundo, dons de curar, né? Esses dons são concedidos aos cristãos, aos homens e às mulheres de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus e para a regeneração física por meios divinos, isso mesmo, e sobrenaturais. O plural da palavra dons nos dá a entender que, por existir uma variedade tão grande de enfermidade, há uma cura para cada uma. Meu Deus do céu. Olha só o que a Bíblia diz. Dons de curar. Para cada tipo de enfermidade, existe um dom de curar. Tá vendo? Porque a Bíblia diz dons de curar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Quem busca esse dom, quem busca a Deus o dom de cura, onde ele tiver uma enfermidade, quando ele põe a mão, quando ele ora, quando ela põe a mão ou quando ela ora, a enfermidade desaparece na mesma hora. Porque este dom é para regeneração física, somente por meio, somente através do sobrenatural de Deus. Terceiro dom, classificados como os dons de poder, é operação de maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Meus irmãos, operação de maravilhas são atos que intervêm na natureza com a permissão de Deus. São gloriosos e cumprem as Escrituras, pois o Senhor disse que moveria céus e terra para nos abençoar. Isaías 43, verso 2 ao 13. E ele o fez, né? Operação de maravilhas. Você sabe o que é operação de maravilhas? Estar acima de cura divina. Acima de cura divina. É uma pessoa não ter um olho e na mesma hora o olho nascer nela, sobrenaturalmente. É a pessoa ter uma perna maior do que a outra e na mesma hora a perna ficar do mesmo tamanho da outra. É a pessoa não ter um membro do seu corpo e na mesma hora aquele membro surgir. Isso é dom de operação de maravilha. E nem todos têm. Mas alguns Deus usa e tem usado. Vamos lá para o terceiro grupo. O grupo do que pertencente aos dons de inspiração, né? São 3 dons. Primeiro, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. O dom de variedade de línguas dá aos cristãos, aos homens e às mulheres de Deus, oportunidade de falar com Deus, seja através de louvor, de oração, de adoração, de forma perfeita e em plena comunhão com o Espírito Santo. Já que ele intercede por nós, junto ao Senhor com gemidos inexprimíveis, como escrito está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Os dons de variedade de línguas, escute bem, os dons de variedade de línguas, eles podem ser, primeiro, língua dos homens, isso mesmo, ou línguas estrangeiras. O que é a língua dos homens? Trata-se da expressão vocal de frases, palavras ou textos em outras línguas, vivas como japonês, francês, inglês, entre outras. Né? Essas são as línguas do homem, né? O modo de falar, o tipo de linguagem, japonês, francês, inglês, né? Português, são línguas dos homens. Mas existe também a língua dos anjos, ou línguas estranhas. São dons de variedades de línguas. Escute bem. Teve um pregador que ele foi para outro país, não sabia falar, se expressar na linguagem
do outro país, lá do continente africano. Ele não sabia falar o idioma daquele país, mas quando ele subiu no altar, começou a falar, não precisou nem de intérprete. Ele estava falando, pregando na mesma linguagem, todos entendiam. Tá vendo aí? Isso é dom de variedade de línguas. E existe também o dom da língua dos anjos, ou línguas estranhas. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Pode ir lá. A Bíblia fala também em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2. E no capítulo 14, do versículo 14 ao 19, a respeito dos dons de língua dos anjos ou línguas estranhas. Escute bem, já vi um pregador dizendo que crente não fala a língua dos anjos, ele fala línguas estranhas. Meus irmãos, o homem e a mulher de Deus pode sim falar na língua dos anjos, sim. No idioma do céu. Os anjos falam o idioma do céu. A igreja também recebeu o dom de variedade de línguas. Aqueles que o buscam e podem também falar em línguas estranhas, em língua dos anjos, no idioma do céu, sim. Isso mesmo. E existe também, em terceiro lugar, dentre os dons de variedade de língua, os dons de língua erudita. Escute bem. A pessoa que recebe esse maravilhoso dom de língua erudita não necessariamente fala em línguas estranhas ou estrangeiras, não é poliglota, né? Pelo contrário, quando esse dom se manifesta, o cristão se expressa de forma mais simples, porém clara. E poucos percebem, mas na verdade é o Espírito Santo que fala por ele, né? Lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas, sem falar em língua estranha, levou toda a cidade de Nínive ao arrependimento, tá vendo aí? Não falou língua estranha, né? Mas, através de sua pregação, toda Nínive se arrependeu. João o Batista levava multidões ao arrependimento para descer as águas batismais através de sua pregação, né? Mateus capítulo 3, verso 1 ao 6. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que tinha tanta autoridade que os espíritos imundos saíam das pessoas e até os religiosos se maravilhavam com sua doutrina. João capítulo 7, verso 46, ou Marcos capítulo 1, verso 27. A Bíblia diz também que o apóstolo Pedro, um simples pescador, tá vendo? Pedro nunca estudou, não era formado, entendido. Camarada que era apenas um simples pescador, logo após ser revertido de poder, pregou a palavra. E 3.000 almas foram salvas. Já leu? Atos capítulo 2, verso 37 ao 41. Olha só. Esse é um dom de variedade de línguas, incluindo, nesta ocasião, o dom de língua erudita. Eu já vi pessoas que não sabiam nem falar direito, não sabia pregar, né, direito, não tinha uma boa interpretação, né, não tinha conhecimentos teológicos, nunca tinha feito nem uma teologia básica, mas que pregava e a alma se rendia aos pés de Jesus. Mas que pregava, a multidão de pessoas eram salvos através de sua pregação. Cuidado, esse é um dom de Deus, né? João Batista pregava da maneira que Deus usava ele. Você sabe como era. E multidões vinham e se arrependiam de seus pecados. Pedro, um simples pescador, não sabia nem falar direito, né? Podemos dizer, não sabia ter uma boa expressão diante dos homens, mas através de sua pregação, a primeira pregação depois de receber o Espírito Santo, ganhou 3.000 almas para Jesus. Tá vendo aí? Esse é um dos dons de variedades de línguas. Vamos lá. E interpretação de línguas também, que está incluído, né, nos dons de inspiração. Interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. É a capacidade sobrenatural de interpretar as línguas estranhas ou estrangeiras para a transmissão da mensagem em proveito de toda a congregação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 6 ao verso 26.
quando Paulo fala da interpretação de línguas dentro da igreja, dentro da congregação. Aqueles que falam em línguas são instruídos a orar para que possa interpretar, como Paulo instruiu os irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Orar para que Deus venha dar a capacidade sobrenatural de interpretar línguas estranhas. Você já viu isso? Você já presenciou isso na sua congregação ou em alguma igreja? Eu já vi, eu já presenciei. É um dom muito forte, muito tremendo. Vale a pena você pedir a Deus, buscar, que Ele tem poder de te dar. E em último lugar, envolvendo os dons da inspiração, está a profecia. Também escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Irmãos, a profecia é a verbalização de uma revelação recebidas. Pode ser em sonhos, visão ou através da palavra de Deus. No momento da ministração é comum o pregador ou o orador receber uma revelação para o corpo e até mesmo para indivíduos separadamente. Podemos ver o seu propósito em mais o que o profetiza, mais o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. E é muito bom a igreja buscar o dom de profecia, né? Profecia pode ser através de visão, revelação, né? Da palavra, ou até mesmo através de um sonho. Você já viu algumas vezes o pregador está lá pregando e de repente ele olha para alguém e profetiza, recebe uma revelação através da palavra, uma profecia de Deus. Isso é um dom também inspirador. E vale a pena buscarmos a Ele, né? Esta é uma das formas, das formas que o Espírito de Deus ele se manifesta através do homem, na vida do homem e da mulher, é através dos dons espirituais. Joel 2, verso 28 e 29, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dias derramarei o meu Espírito. Essa é uma resposta, né? Os dons espirituais é uma resposta dada por Deus através das profecias do profeta Joel e de alguns outros profetas. É uma forma da manifestação, da operação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, né? E é útil, muito útil na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Inclusive na vida pessoal do crente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E essas manifestações acontecem através da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. E nós somos orientados a buscá-los com extremo zelo. Vamos buscar os dons de Deus. Você não está proibido, meus irmãos, de buscar os dons do Espírito Santo de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, buscai com zelo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Mas infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos, eles são valorizados por causa dos dons que recebem. Mas não foi dessa forma que Jesus o ensinou. Lucas 6, 43 e 44. Lembre-se todos, os dons foram concedidos pelo Espírito conforme a sua soberana vontade. E um dia ele irá nos pedir contas. Lucas 19, verso 12 ao 26. Todos que recebem dom de Deus um dia vão ter que prestar contas diante de Deus. Então vamos buscar com cautela, né? Com todo zelo, para que venhamos ser alcançados pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Aí está um pouco, né? Um ensino, um estudo sobre os dons espirituais que o Senhor nos concedeu e mostrou, né? Através do apóstolo Paulo. Que Deus vos abençoe.